Estimados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a Ascensão do Senhor, uma das principais solenidades que nós temos na igreja. A solenidade é o grau mais alto de festividade que nós podemos celebrar. O primeiro deles é a Páscoa, depois o Natal, depois vem a Ascensão, Pentecostes. Então, são solenidades que nós temos durante o ano litúrgico da igreja. E, ao meditarmos sobre a ascensão do Senhor, a primeira coisa que devemos saber é que ascensão significa subida, é a partida do Senhor para o céu. Então, qual foi esse significado? Qual é o significado da ascensão do Senhor para a nossa vida hoje? Qual foi o significado da ascensão do Senhor para os discípulos de Jesus naquele tempo? É um misto de sentimentos que deve ter gerado no coração dos amigos de Jesus. Por um lado, eles sentiram uma alegria tremenda ao ver Jesus subir aos céus. Qual o motivo dessa alegria? Nós podemos enxergar quando nós olhamos o significado desta solenidade que está contido no prefácio número 17 do folheto de vocês, que vocês podem acompanhar. Lá na página 3 vai dizer o seguinte, lá em cima. Quem quiser acompanhar, vamos ler juntos. Pois o Senhor Jesus, Rei da glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados subiu, hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e servidor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o seguirmos. Aqui está contido o significado da ascensão do Senhor, e porque certamente o coração dos discípulos se encheu de uma profunda alegria, porque na verdade Jesus subiu para preceder, para abrir as portas do céu, abrir novamente as portas do paraíso para cada um de nós, que somos seus discípulos fiéis, para cada um de nós que abraçarmos o seu evangelho, e caminharmos rumo à vontade, e caminhamos rumo à vontade do Senhor. Então, foi uma alegria profunda que eles vivenciaram, mas também, certamente, foi um momento de tristeza. Por que tristeza? Porque qualquer despedida gera uma tristeza no coração da gente, principalmente se for a despedida de alguém que nós amamos. Estamos aí nas vésperas do Dia das Mães, muitos já encontram com a sua mãe lá no paraíso, lá no céu, já passaram por essa despedida e sabem que essa despedida é dolorosa. Também a despedida de outras pessoas que nós amamos. Então, os discípulos sentiram também essa tristeza, porque afinal de contas, o Senhor, por 40 dias, mostrou-se ressuscitado, como nós ouvimos na leitura dos Atos dos Apóstolos. Ele se apresentou ressuscitado por diversas vezes, mostrando que ele venceu a morte, que ele abriu as portas do paraíso para nós. Mas agora Jesus, ele parte, ele deixa os seus amigos. Um processo que também muitas mães tiveram que fazer com seus filhos, muitos pais fizeram com seus filhos, deixar que os filhos partissem. A ausência da mãe e do pai, às vezes é educativa para o filho. Às vezes tem mãe, tem pai, que depois que o filho vai embora, continua muito presente na vida de seus filhos. Tome cuidado para não sufocá-los, Cuidado com as mulheres dos seus filhos. Mas é preciso esse distanciamento para dar valor. Jesus, ele é muito pedagógico,
Ele não despeja nos discípulos tudo de uma vez. Ele vai mostrando aos poucos o caminho de Deus, o caminho do céu. Por 3 anos ele pregou o reino de Deus. Depois passou pelo processo da cruz, da paixão, da morte, da ressurreição, agora da subida ao céu. E já está prometendo que ele não abandonará os seus amigos, porque ele enviará o Paráclito, o Espírito Santo, que é a força de Deus nas nossas vidas. Então Jesus jamais nos abandona, Ele sempre encontra um jeito de estar presente na nossa vida, nos fortalecendo e nos animando para seguirmos em frente. Então, sintamos essa presença do Senhor, que nos anima, que nos encoraja a enfrentar tudo na vida, porque nós não estamos sozinhos, porque Ele está com cada um de nós. Então, essa é a grande verdade que o Senhor nos entrega, nos presenteia, que nós vamos celebrar no domingo que vem, em Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre Nossa Senhora, como essa presença do Senhor que fortalece a comunidade reunida. Mas antes de Jesus ter esse seu momento de despedida, de partida, Ele já foi preparando os seus amigos e entregando a missão para eles. Afinal de contas, a missão deveria continuar. Jesus entrega para os seus discípulos. Que missão é essa? O Evangelho nos diz: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, Jesus ele vai dizer aqui, em seguida, a condição para ser salvo. Frei, o senhor fala demais de salvação, o senhor fala de paraíso, de céu, mas como é que eu faço para ser salvo? Jesus que coloca aqui a condição. Olha lá, versículo 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Essa é a condição. Quem não crer será condenado. Então, eu sou livre para crer ou não crer. Eu sou livre para ir para o paraíso, para ir para o céu ou não. Jesus nos dá essa liberdade de escolha e que nós vamos concretizando na nossa vida a partir do nosso discipulado fiel, do nosso seguimento fiel a Jesus Cristo e essa proposta de vida para nós, que é o Evangelho. Então, ser batizado, crer e ser batizado. Quais são os sinais que acompanharão? Jesus, a seguir, vai colocando aqui agora, talvez os piores medos dos discípulos e talvez os piores medos também nossos. Primeiro, demônio. Quem não tem medo do demônio? Demônio é aquele que divide, demônio é aquele que traz confusão, é aquele que gera intriga, divisão, sofrimento, discórdia, tudo que é coisa ruim. Então, demônio significa isso. Jesus está dizendo aqui que os discípulos expulsarão os demônios. Ou seja, eu e vocês somos capazes, por essa força que o Senhor nos dá, por essa missão que Ele nos incumbe, de expulsar o mal da nossa vida, de expulsar o mal da nossa família. E você é o principal responsável por isso. Não permitir que os demônios entrem nos seus lares. Falarão novas línguas. De que linguagem é essa que Jesus está falando? Muitas vezes no nosso meio, nas mídias sociais, nós percebemos uma linguagem onde um quer destruir o outro, uma linguagem de ódio. As pessoas não estão sabendo mais dialogar. Jesus está falando que os seus discípulos falarão línguas diferentes. Essa língua diferente que Jesus fala
e que aconteceu naquela manifestação da vinda do Espírito Santo é a linguagem do amor. A linguagem do discípulo de Jesus é a linguagem do amor. O amor respeita o próximo. O amor sabe se calar para evitar uma confusão maior. Pegarão e serpentes, beberão veneno mortal e não lhes fará mal nenhum. Não há medo a temer para o discípulo e a discípula do Senhor, porque o Senhor está conosco, nos livrando de tudo isso, nos livrando de todos os males. Então, creiamos no Senhor, creiamos na sua presença em nosso meio, creiamos que Ele afasta de nós tudo isso que é veneno, tudo isso que é maldade, mas que também nós possamos expulsar da nossa vida o veneno da língua, o veneno da maldade que nós vamos nutrindo do nosso coração, o veneno do julgamento. Quanto que nós precisamos nos converter nesses aspectos ainda. E depois um outro medo que aparece aqui, da doença. Jesus diz, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Eles ficarão curados. Você tem desejado a cura para os doentes que você conhece? Você tem feito algo para cuidar, para curar essas pessoas que precisam da nossa presença, do nosso apoio? Nós temos essa capacidade do cuidado, de ser as mãos, de ser a voz de Jesus no mundo de hoje. Então, que nós possamos ser instrumentos de cura, de saúde, mais uma vez na nossa vida, na nossa família. Às vezes nós trazemos doenças para a nossa família, doenças que vêm do nosso comportamento errado, mas principalmente das discussões que nós vamos nutrindo no nosso lar. Então, afastemos tudo isso. O discípulo, a discípula do Senhor tem essa capacidade de expulsar todos esses males, todos esses temores do mundo e principalmente da sua própria vida, da sua família. Esse é o caminho do discípulo. E é bonito que Jesus os ajudava, nos diz o Evangelho. Os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam os seus discípulos. Então, meus irmãos e irmãs, não estamos desamparados mais uma vez. O Senhor caminha conosco, Ele foi vitorioso, mas está presente em nosso meio com essa força que nos anima a seguir adiante. E nós muitas vezes na nossa correria do dia a dia, nas buscas das glórias mundanas, terrenas, que nos dedicamos, que nos esforçamos, que derramamos suor, às vezes nós corremos o risco de esquecer da maior glória que nos espera, que é a glória do céu. Então não percamos de vista essa glória que o Senhor preparou para cada um de nós, o paraíso. Então que nós possamos, como o salmista, nos alegrarmos, bater palmas, gritar aclamações de alegria, vibrar de alegria nessa celebração da ascensão do Senhor, porque o Senhor preparou um lugar para cada um de nós. Procuremos trilhar o nosso caminhar até esse lugar preparado por Jesus. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E professemos a nossa fé